E aí, o que está acontecendo dentro desse corpo, né? Cada ciclo, ele vai se iniciar aqui no primeiro dia da menstruação, com o sangue verdadeiro, né? Então, aqui a gente vê, ó, o endométrio sofrendo atresia, né? Então, os vasos sanguíneos, eles vão sofrendo atresia e a gente vai ter o despreendimento desse endométrio, tá? Isso acontece porque com a falta da progesterona, então o fim do ciclo anterior, eu tenho então, eu mato de fome esse endométrio até que ele se desprenda. E esse é um momento muito importante, porque a menstruação, ela é também um momento de diagnóstico. É o momento de eu olhar para esse ciclo e tentar entender o que aconteceu no ciclo anterior, né? Então, se eu tenho presença de coágulos, se eu tenho um sangue muito escuro, tudo isso vai ser um diagnóstico para mim. E quando eu olho dentro da visão da medicina chinesa, a gente nota que existe uma transformação no movimento do máximo yang em yin. Então eu vejo que o yin começa a crescer, né? No primeiro dia do ciclo, assim como aquele útero tá cheio de sangue, o vaso que a gente chama de Shongmai, que é ele quem abastece principalmente o útero ali com sangue e qi, ele começa a se esvaziar. Então eu tenho o início da menstruação. E aí, quando eu tenho um fígado funcionando muito bem, esse fluxo suave do qi faz com que essa menstruação ela saia de uma maneira harmônica, né? E é por isso que aqueles parâmetros diagnósticos que a gente citou anteriormente, eles são tão importantes, né? Então, a cor, se tem sintomas menstruais, se tem coágulos ou não, qual é a periodicidade, quanto tempo esse sangue fica, qual é o volume desse sangue, tudo isso vai fazer parte do nosso diagnóstico, né? Enquanto o sangramento ele está em andamento, tem muita coisa acontecendo. Então, imagine que no segundo dia de menstruação, a gente já tem um novo revestimento se formando embaixo daquele que nem terminou de sangrar. E, ao mesmo tempo, a gente tem também o crescimento folicular. Então, o que acontece, né? Esse folículo que está lá no nosso ovário, ele está cheio de receptores de FSH, né? E aqueles folículos que têm um maior número de receptores de FSH são os folículos que vão se tornar o que a gente chama de folículos dominantes. Eles vão ser aqueles que vão receber mais FSH e produzir mais estrogênio, que esse estrogênio, é importante lembrar que ele é sintetizado a partir de colesterol. Então eu tenho essas duas células, né, que vão fazer todo esse trabalho de produção hormonal. A gente tem aqui as células da granulosa e as células da teca. Aí, a partir disso, eu tenho essa síntese de estrogênio nessa fase. Essas mesmas células, depois na fase luteínica, vão sintetizar a partir de colesterol também a progesterona. Então, por isso que a gente vai ter essa mudança no ciclo. Mas, antes disso, a gente vai ter esse crescimento e maturação desse folículo, né? Então, imagine que um folículo, ele inicia ali com 1 milímetro e, ao final, ele já está com 2,5 a 3 centímetros de diâmetro. O óvulo é a única célula humana que é possível ser vista a olho nu. Vejam que lindo. Lindo, não é, gente? E aí, esse estrogênio, ele também vai ser percebido por quem? Pelas células endometriais, que vão avisar lá o endométrio para se proliferar, para que ele se refaça completamente. E isso vai acontecer por volta do 5º ou 6º dia. Eu já tenho uma lâmina basal do endométrio completamente formado. E depois esse endométrio segue espessando cada vez mais, né? Então a gente percebe que a gente está mais ou menos nesse momento do ciclo aqui durante a nossa explicação. Ele começa a espessar cada vez mais para que ele seja também aí um porto seguro para esse embrião que vai vir, tá? Nessa fase, qual que é o nosso ponto de vista dentro da medicina chinesa, né? Os folículos eles vão estar ali sob a ação do Jing, né, pelo menos enquanto são folículos primordiais, e aí quando começa a aumentar o número de células da granulose e esse FSH passa a demonstrar um crescimento do Yin, isso vai poder ser visto pelo aumento do líquido intrafolicular, que seria esse espacinho aqui, né? Isso demonstra esse crescimento do Yin. O Yin, ele vai estimular de forma tão potente o folículo que depois, no final das 2 últimas semanas de maturação, ele vai ter ali, então, 50 vezes o tamanho original. O sangue, ele também vai ter um papel importante, que é através dele que o folículo vai ser nutrido e assim vai receber ali para nutri-lo, né, o dobro de vasos sanguíneos
que vão estar ligados a ele. E aí, do ponto de vista da medicina chinesa, então 2 dias depois de um ciclo ter iniciado, a gente já tem o preenchimento ali dos canais Chongmai e Renmai, tá? Ao mesmo tempo, a gente também tem a proliferação de células glandulares e o aumento de vascularização desse endométrio, e a gente já começa também no fim dessa fase a avisar ali as células do cérebro para produzir muco, que é o reflexo do yin, tá? Então tudo isso acontecendo ali, tudo junto, né? E quando esse estrogênio ele atinge ali o seu pico, uma onda de FSH e LH é liberada pela hipófise e faz com que o folículo se rompa e libere o oócito que está dentro do seu interior. Então, como isso acontece? Aumenta, né, o nosso yin cresce, né, e aumenta esse líquido intracelular, intrafolicular, e aí o espaço das células ele acaba ficando cada vez menor, e a gente tem aí o extravasamento praticamente desse fluido junto com o oócito que está dentro dele, né? Esse oócito ele sai junto, cercado aí por milhares de células, milhões de células que vão ter a função de proteger e ajudar a nutrir esse oócito até que ele encontra o espermatozoide. Então, mesmo eu tendo uma ação yang, né, que é o rompimento desse folículo, eu tenho também uma ação yin de nutrir e proteger ao mesmo tempo, né? Existe sempre uma comunicação dessas células com as células da tuba. Quando ele for ser capturado, esse ócito, então vejam, olha, então aqui ó, eu trouxe para vocês esse videozinho do crescimento do folículo, o rompimento e a captura pela tuba uterina. Legal, né? E aqui trouxe para vocês também o momento exato da liberação do oócito pelo folículo, tá?